Bom dia, presidente em exercício, senhor Laércio. Bom dia aos nobres colegas vereadores, ao público presente e a todos os ouvintes da Baixa Grande FM. Quero iniciar falando em relação ao discurso do vereador Bengo, carinhosamente conhecido como Bengo. Desejo para você muita paz, muita saúde, que você se cuide. Sei dos momentos difíceis que você passou no último final de semana com a questão de saúde. Então, aqui, que Deus te proteja e te dê tudo de melhor. Só um recadinho, se cuida, né? A saúde é o que nós temos de mais precioso em nossa vida. Mas quero também parabenizar o amigo Ediomário, que usou esta tribuna com um tema muito importante e que, na maioria das vezes, é esquecido pela maioria dos munícipes, sobre a importância desse poder legislativo. A escolha de um vereador é um ponto crucial e importante na vida de uma sociedade. A função legislativa de fiscalização e representação de uma sociedade é vital para que ela possa se promover, né? Afinal, nós precisamos de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. E o legislativo tem um papel fundamental em todas essas questões. Legislar quer dizer o que? É fazer a lei do município. Então, é uma tarefa muito importante, é uma função muito importante para cada munícipe. Existem também outras funções, claro, além da função de legislar, né? O vereador, ele como um agente político, é como se fosse um guardião da sociedade. Nós sabemos que o vereador também tem o trabalho assistencialista em cidades pequenas, e isso é normal, afinal, todos precisam ali de um favor, ou seja, relacionado à saúde, ou seja, qualquer uma outra demanda, e nós sabemos que o vereador é a pessoa mais fácil de cada cidadão, onde chegar, encontrar, conversar, não é isso? Então, ele tem um papel fundamental. Quando Ediomário comentou aqui também sobre a importância da participação popular em relação ao legislativo, eu quero só citar um exemplo em relação a essa importância. Lembro-me aqui que no primeiro ano de mandato, logo no início, quando chegou um projeto do Executivo Municipal em relação à taxa de iluminação pública, assim que eu peguei esse projeto, que fiz a leitura, pessoalmente, eu fui em todos os comércios, quase todos os comércios em Baixa Grande, chamei os comerciantes, conversei sobre esse projeto que seria votado aqui na Câmara, e o impacto que iria acontecer em relação a, principalmente, os comércios que pagam uma conta de luz mais alta, e o impacto que teria com essa taxa de iluminação. E pedindo a presença deles aqui nesta casa, para que acontecesse um debate maior antes da aprovação desse projeto. Infelizmente, no dia da discussão, não veio um comerciante aqui nesta casa. Então, às vezes, a gente para pensar, né, quando se fala sobre a importância dessa participação popular, o que acontece com o povo? Às vezes, fica só em esquina, só em algum determinado local, falando, não adianta, tem que vir aqui nas sessões, tem que haver cobranças, tem que haver uma discussão maior sobre todas essas questões, porque a importância popular é importante
para todas essas situações. Então, eu deixo aqui esse recado para cada munícipe, a importância de sua participação nesta casa, assim como Ediomário usou esta tribuna, que outras pessoas venham também, que tenham uma ousadia, que tenham a coragem de chegar até aqui e cobrar. Isso aqui eu citei apenas um exemplo para vocês em relação à taxa de iluminação pública, mas eu poderia citar aqui vários outros exemplos que eu passei ao longo desses 16 anos de mandato. E digo aos senhores que 3 mandatos como oposição e sempre aqui discutindo, até mesmo quando fui situação, mas ainda falta a participação popular nesta casa. Então, parabéns, Ediomário, pela tua ousadia, vamos colocar assim, e pela tua coragem em estar aqui cobrando e esclarecendo sobre a função de legislar. Parabéns para ti. Mas, senhores, eu quero também lembrar a todos que nós estamos entrando em um ano eleitoral, um ano que pode mudar completamente o nosso futuro, o futuro de nossa cidade, certo? Assim como das demais. A nossa democracia, nós sabemos que ela foi conquistada com muita luta. O poder de votar é um grande ato para todos nós. E com o nosso voto, vem bastante responsabilidade, não podemos esquecer isso. Saber escolher corretamente seus gestores irá impactar diretamente na nossa qualidade de vida. A consciência do nosso voto, do voto de cada cidadão baixagrandense, e saber reconhecer o que é melhor para a nossa população, pode alterar todo o nosso futuro. Baixa Grande precisa urgentemente de mudanças. Todos nós sabemos disso. Isso fica bastante claro, que nós precisamos dessas mudanças ao sair nas ruas de nossa cidade. Um simples passeio de carro, um passeio a pé, nós já percebemos o quanto nossa cidade está deteriorada, o quanto ela precisa de consertos, de reparos, enfim. Ruas completamente acabadas, como eu falei aqui também, uma péssima iluminação pública. Enfim, são várias demandas que nós temos que estar aqui sempre cobrando ao longo dos anos. Nós sabemos também que existe a precarização da educação, a precarização da saúde. Nós podemos citar aqui a questão da educação, escolas que iniciaram as aulas sem sequer uma pintura, sem sequer alguns reparos, entre outras situações. Os funcionários públicos municipais, não vou citar só a educação, mas de forma geral, no 4º ano consecutivo, sem um reajuste salarial, alguns estão passando necessidades, sem ter como cumprir, como comprar o seu pão de cada dia no final de cada mês. Professores que estão com mais de 60% de prejuízos em seus salários. Então, são várias questões. Nós vemos aí os guardas municipais impossibilitados de realizar seu trabalho pela falta de apoio. Enfim, são várias demandas, várias situações que estamos sempre cobrando. Em relação à saúde, como o próprio vereador Hélio citou aqui, todas essas questões, onde eu também já cobrei várias vezes essas demandas e continuarei a cobrança em relação a isso. Vimos também, senhores, a ausência de um incentivo ao jovem. Qual é o planejamento, até mesmo em relação à assistência social, para fazer um trabalho, para incentivar os jovens do nosso município? Em relação ao produtor rural, graças a Deus veio a chuva,
para acalmar a situação desses produtores, mas passamos aí mais de 6 meses sem nenhum incentivo a esses produtores, com uma seca que assolava o nosso município. Enfim, são diversas situações. O comércio local na mesma situação, onde não existe um incentivo, onde não existe um apoio. A ausência de atrativos em nossa cidade, né, para jovens, para adultos, que todos gostam, todos nós precisamos. Enfim, sem falar nas obras inacabadas, obras que estão desde o primeiro ano do governo e até hoje continuam inacabadas, continuam sem uma data prevista para o término dessas obras. As estradas, nem se fala em estado calamitoso. Enfim, senhores, a palavra-chave para este ano de 2024 é mudança. Nós precisamos de mudança. Os baixagrandenses precisam de mudança, precisam de pessoas mais jovens, de pessoas que venham com mais vontade de trabalhar, com mais entusiasmo para trabalhar para o bem de Baixa Grande. É isso que nós estamos precisando. E agora que nós vamos viver um novo ciclo político, uma nova era política, praticamente após 25 anos, ou quase 30, teremos candidatos que nunca concorreram ao Executivo Municipal. Então, os candidatos que estavam há mais de 30 anos sempre concorrendo, não estarão mais disputando as eleições esse ano. É por isso que eu estou aqui falando para vocês que é uma nova era, é um novo ciclo político que se inicia em Baixa Grande. E que para isso nós temos que ter responsabilidade na escolha do nosso voto. Nós temos que ter consciência em relação ao que o nosso município representa para nós. Quem tem o conhecimento em relação ao orçamento público, quem tem o conhecimento em relação à gestão pública, que não aparece com ideias mirabolantes, que nós sabemos que não serão cumpridas. Então, senhores, é tempo de reflexão, é tempo de observação, é tempo de conhecer cada um desses candidatos para escolher o que for melhor para a Baixa Grande, quem for melhor para o nosso município. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui para os senhores, a todos os baixagrandenses. Esse novo ciclo político, essa nova era, depende de cada um de vocês. E Baixa Grande precisa avançar, Baixa Grande precisa de mudanças, e tenho certeza que temos pessoas competentes para avançar e mudar a nossa querida Baixa Grande. Muito obrigada a todos, até a próxima semana, se Deus permitir, e um bom final de semana para todos.